Oi, gente! Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma continuação de um vídeo meu que era sobre Grécia Antiga. E eu vou focar na educação. Então, naquele vídeo eu falei de Grécia Antiga e nesse eu vou falar de Roma Antiga. E focando na educação, que é o meu objeto de estudo. Só que assim, meu canal não é muito organizado, não. Eu posto quando meu coração manda. Então, assim, talvez tenha vídeos que eu ia fazer uma continuação e não fiz. Então, assim, não esperem muito de mim. Enfim. Então, como eu fiz naquele outro vídeo da Grécia, esse eu só vou dar uma pincelada sobre Roma, sobre educação. E também, antes de começar, vou dar uma pincelada sobre o que eu falei naquele vídeo. Ai, tá frouxo. Gente, por que a gente estuda Roma? Por que a gente estuda Grécia? Por que a gente estuda essas civilizações? Porque é o seguinte, eu não sei você, mas eu moro no Ocidente. Então, assim, o que a gente tem de bagagem cultural hoje em dia se deve a coisas no passado. Tudo que a gente tem hoje em dia se deve à história passada. Mas, especificamente, a essa questão cultural, artística e tudo isso. Porque, vamos lá. O Brasil, por exemplo, vou pegar o exemplo do Brasil. O Brasil foi colonizado pelos portugueses. Os portugueses são europeus. Os europeus, naquele momento, vamos lembrar que a história não é uma caixinha bonitinha, não. Tudo acontece simultaneamente. Era um momento que estavam querendo buscar o renascimento, entendeu? Buscar o que eles chamavam de classicismo, que é o quê? Tudo que a gente vê na Antiguidade Clássica. Então eles queriam retomar isso. E quando o Brasil é colonizado por europeus, isso acaba sendo inserido aqui também. Então, alguns elementos que a gente tem hoje em dia se devem à Antiguidade Clássica, que influenciou o Renascimento, que coincidiu em ser o período de expansão marítima. Então é isso, tá? Por isso que a gente estuda Roma, Grécia, enfim. Mas eu queria estudar todas as sociedades existentes, mas é humanamente impossível. Mas é só um parâmetro geral, porque a gente estuda essas sociedades em específico. Então vamos lá. Região da Roma. A Roma ficava na Península Itálica, que é uma região próxima ao mar Mediterrâneo, e lá foi ocupado por povos como os italiotas, os etruscos, e, evidentemente, os gregos também habitaram ali. Assim como na Grécia, o caso da Roma era semelhante, porque era uma região que ficava perto de trocas comerciais. Então, assim, haviam povos circulando ali, haviam essa expansão também posteriormente. Então, era uma região privilegiada que fez com que tivessem trocas culturais muito recorrentes. E meio que Roma ficava num ciclo de troca cultural. Essa troca cultural, eles pegavam parte da cultura e incorporavam na sociedade deles. E essa incorporação fazia com que essa sociedade se fortalecesse culturalmente e até mesmo militarmente. Então, quando eles se fortaleciam, eles tinham a capacidade de dominar outros territórios. Territórios esses que o quê? Ia acontecer outra troca cultural, posteriormente outra forma de se fortalecer, e aí mais uma outra expansão. Então, é meio que um ciclo. Antes de eu passar os parâmetros da educação, eu vou passar um pouquinho sobre a divisão histórica de Roma. Então, Roma é dividida em monarquia, república e império. A monarquia, como o nome diz, era dominada por monarcas, e os monarcas governavam até a morte. Então, assim, não tinha uma eleição, o negócio era até a morte, gostando ou não. Então, tinha esse fator e também tinha o Senado. A gente conhece o Senado hoje em dia, então vem daí. O Senado, ele tinha um poder centralizado, então eles também tinham essa influência política. Eu sei que tem muitos detalhes, mas é só uma pincelada, é só um alô, tá? Eu sei que tem muitos nomes e eventos e coisas, mas é só um refresco, assim. Agora, indo para a República, o que acontece? A sociedade romana, assim como muitas sociedades, e até hoje em dia, era dividida por classes sociais. E sendo bem direta, os patrícios eram os mais ali. Por quê? Eles eram donos de terra, eles eram os líderes dos clãs, que eu também vou me detalhar mais sobre. Então, assim, eles meio que mandavam ali, então eles acabaram depondo os monarcas, né? Meio que morram. Então, eles assumem agora o poder político e eles vão
definir diferentes órgãos para manter esse poder. Então, os patrícios, eles ficam à frente dos cargos, afinal, eles que depuseram os monarcas. E aí se forma a república nesse contexto. Só que aí começa a acontecer alguns conflitos com os plebeus, enfim. E aí eles pensam, vamos dar um espacinho para os pobres. Só que, ao mesmo tempo que eles tentam dar esse espaço, eles fazem umas leis que também discriminam os direitos deles. Então, é isso, gente. Não muda muito da atualidade. E se na Grécia Antiga a gente tinha a polis como espaço de debate, aqui a gente vai ter o fórum, que era esse espaço de discussões políticas. Enfim, esses fatores, esses cargos políticos, organizações, fizeram os primeiros passos do que a gente tem hoje em dia. Porque hoje em dia a gente tem uma formação da educação jurídica e também órgãos republicanos que estão vinculados ao poder. Então é isso. E a última fase histórica da Roma Antiga é o Império, que vai surgir como alternativa porque era um território que estava se expandindo. E quando um território se expande, ele precisa de necessidades novas. Tem necessidades diferentes, inclusive na administração. Então é uma forma de administrar um território que estava se ampliando. E a gente pode perceber uma coisa, que as terras ali eram interligadas por meio de passagens, como caminhos, pontes, tinham ligações físicas ali. Mas o que a gente pode observar? O que a gente tira disso? Que ali, gente, tinha um fluxo comercial, um fluxo cultural, um fluxo de pessoas. Ali tinha movimento. Então é interessante a gente observar as ruínas do território da Roma, porque é interessante pensar no fluxo comercial e cultural que tinha ali. Bom, o Império acaba tendo a sua queda. Eu não vou me aprofundar, porque tem muitos aspectos aqui, mas basicamente a partir do século III a.C., o Império passa por instabilidades e crises e acaba tendo a sua queda. Então é isso, a queda do Império Romano. Agora vamos olhar para a educação de fato. Gente, a educação, ela estava muito relacionada à família. A sociedade romana, ela tinha os clãs. Ela era organizada por meio de clãs, que eram essas organizações familiares. Tanto que os patrícios, que eram a nata ali da sociedade, eram líderes dos clãs. Então, a vida cotidiana estava relacionada com a vida familiar. E quem é que organizava a vida familiar, digamos assim? Era o pai. O pai, ele que tinha autonomia da educação dos filhos, enfim, de organizar ali mesmo. E essa característica, inclusive, era reconhecida pelo Estado. Então, em Roma, a gente tinha a primeira BNCC, podemos chamar, que era a Lei das 12 Tábuas. O que era a Lei das 12 Tábuas? Era a base da educação romana. Era um conjunto de escritas em bronze que ficavam ali no espaço do fórum e era exposto de forma pública, porque assim qualquer pessoa poderia consultar ali e se informar, enfim, estar por dentro dali do babado que era a Lei das 12 Tábuas. Então, o que tinha ali? Tinha um conjunto de orientações para fazer o pai, o pater família, o homem ali, guiar-se e educar os filhos da melhor forma. Como, por exemplo, incluía permissões que incluíam matar filhos que nasciam com anomalias, matar, condenar trabalho forçado, flagelar, enfim, ou prender filhos rebeldes, mesmo que eles já fossem adultos. Então, assim, eram essas legislações bem carinhosas. E, como toda sociedade, existia uma diferença no papel feminino e masculino. Enquanto o pai ficava com a formação moral e a questão do letramento da família, a mãe ela ficava com a formação de caráter e ela lidava com os processos que aquela criança ia tendo naturalmente. Então, era o processo de crescimento da criança, Bebê, criança, adolescente, adulto, enfim. Então, ela ficava com esse lado mais de caráter mesmo. Conforme Roma ia se expandindo, tinha outras influências culturais, assim como eu comentei, e essas influências culturais vão impactar em diversos segmentos, como a educação. Então, quando Roma tem esse contato cultural com a Grécia, eles vão ter influências.
vai ter uma transição desse costume romano arcaico para uma pedagogia helenística que tinha aquela noção de paideia. O que era paideia? Só para dar uma contextualizada. Paideia era você fortalecer, você desenvolver todos os aspectos de um indivíduo. Então, na Grécia, eles fortaleciam o físico, eles fortaleciam o intelectual e o moral. Então, eram várias áreas, que é parecido, inclusive, com o que a gente tem hoje em dia, né? A gente não estuda matemática, mas também artes, mas também educação física. A gente estuda vários segmentos. É a base do que a gente tem hoje em dia. Então, teve essa transição do romano pro grego, né? Essa influência da Grécia fez com que no século II a.C. surgissem escolas. Essas escolas vão seguir esse modelo grego. Elas vão focar na gramática e na retórica, e posteriormente vai ter uma divisão de graus, inclusive. Então é interessante pensar que até tem uma divisão por grau. O primeiro grau é o elementar, que vai trabalhar o quê? A alfabetização e os cálculos. E é um grau que, assim, tem uma disciplina rígida. Gente, eu tô morrendo, minha voz tá perdendo as forças. Eu não sei o que tá acontecendo, eu não tenho força na fala. Credo, gente. Enfim, tô precisando de uma paideia, fortalecer o físico. Aí depois da elementar vem a secundária, que é o quê? Aprender sobre diferentes formas de cultura, e aí vai ampliando em outras áreas, como a astronomia, a geometria, a música. Então amplia, né? Inclusive, quando a gente estuda a língua inglesa e a cultura dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, eu não sei se na Inglaterra tem, mas eu acho que nos Estados Unidos tem, eu acho. Eles dividem a escola com high school, com não sei o que lá, e tem o elementary, que é tipo o primeiro ali, que é os nenenzinhos. Então, eu acabei de lembrar disso, tem o elementar e o elementary. E isso é uma herança cultural olha, gente, da Roma. Acabei de abrir portas aqui. Voltando, desculpa por ser louca. As secundárias era isso, aprender além das diferentes formas de cultura, outras áreas, como eu mencionei aqui, astronomia, geometria, música. E a gente encerra com a escola de retórica. Retórica é você ter a habilidade de você debater, argumentar. Então eles estudavam textos literários para alcançar esse objetivo. Além deles conseguirem promover debates, eles também conseguiam elaborar discursos, gente. Porque discursos, desde que o mundo é importante você se posicionar, você se moldar opinião. Então era isso, esses estudos que eles faziam desses textos literários. E algumas observações finais, antes de eu encerrar o vídeo, é que a educação, ela não era para todo mundo, esse tipo de educação nesse formato, e essa educação que tinha aritmética, matemática, música e essas coisas, ela era destinada às classes mais elevadas. E essa educação, ela não visava transformar a sociedade. Pelo contrário, ela visava manter as estruturas que regiam a sociedade e aquela civilização ali. E quanto às classes menos elevadas, né, as classes mais desfavorecidas? Eles ficavam em escolas técnicas, ou seja, eram escolas profissionalizantes para eles se especializarem no ofício, no trabalho. Então, a gente vê essa dicotomia. Enquanto a classe mais elevada tinha essa educação mais intelectual, a classe menos elevada tinha essa questão que tem menos esforço intelectual, digamos assim. Não que não tivesse o conhecimento, mas assim, não tinha toda a subjetividade de você, por exemplo, promover um debate, mas tinha a questão do físico, né? De você fazer um ofício, ter um trabalho, que é muito parecido com o que teve no Brasil na questão dos escravos, né? Eu não vou me aprofundar muito, mas tinha escravos que tinham que precisar mais esforço intelectual e tinham escravos que faziam um trabalho simples, mas eram trabalhos mais corpóreos, físicos. Então é um paralelo a isso, podemos dizer assim, um esforço intelectual comparado com o esforço físico. Acho que dá pra gente concluir um pouquinho essa diferença. Então é isso, gente. Só para finalizar, como eu falei no começo, a gente tem que sempre observar as raízes do nossa história,
do que a gente tem como Constituição hoje em dia, e a gente às vezes pensa que uma sociedade não tem nada a ver com a gente, mas no fundo eles são mais parecidos com nós do que a gente imagina. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui e tchau! Vejo você no próximo vídeo ou não. Tchau!